Pecados de estimação, santidade que protege as nossas conexões. É sobre isso que nós temos conversado e sido ministrados ao longo desse mês de março. Eu quero começar essa palavra convidando você para imaginar uma cidade muito especial no mundo antigo. Uma cidade que não ficava na Itália, mas que parecia muito com a cidade de Roma, que é o contexto onde está inserido ali o Novo Testamento, praticamente todo o Novo Testamento. É uma cidade chamada Filipos. E é interessante, só para você entender, que ela não é uma cidade qualquer, ela tem uma característica, algumas características muito especiais. Essa cidade de Filipos, ela foi fundada por um sujeito chamado Filipe II, por isso é a cidade de Filipos. Ó, pegou? Verdade. E quem era esse Filipe II? Na verdade, ele era pai de Alexandre o Grande, que já deve ter ouvido falar. E séculos depois, essa cidade se tornou uma colônia romana muito, muito importante. É interessante que depois de uma batalha que acontece, o Filipe resolve transformar essa cidade de Filipos numa espécie de Roma em miniatura. Ela não tem Roma, não está na Itália, mas resolve transformar Filipos numa mini-Roma. Por exemplo, soldados que se aposentavam iam morar naquela cidade. O que valia ali na cidade de Filipos eram as leis de Roma. A cultura romana dominava tudo. Então, tinha algo muito importante para os habitantes da cidade de Filipos. Na linguagem atual, era como se a gente dissesse, eles não eram romanos, mas se achavam. Eles não eram romanos, mas se achavam. Eles tinham um orgulho da sua cidadania romana, até porque era um privilégio, era motivo de status, de segurança, de prestígio. Por isso, na carta que Paulo escreve aos filipenses, que moravam na cidade de... Pegou? Já vai, viu? Já vai ficando mais fácil. Na carta que ele escreve aos filipenses, que eram os habitantes dessa cidade, ele vai dizer que existiam ali, inclusive na igreja, pessoas que estavam dominadas pelos seus desejos, pelas suas vaidades, pelas suas vontades. E é interessante que quando a gente olha para a cidade de Filipos e traz nosso olhar para a realidade de hoje, a gente percebe que não mudou muito. A gente vive uma realidade onde uma das marcas mais visíveis do nosso tempo talvez seja o excesso. O excesso. Porque a gente vive numa cultura de excesso de consumo. A gente vive uma cultura de excesso de informação. A gente vive uma cultura de excesso de estímulos, excesso de desejos. E a gente nunca teve tantas opções, você já percebeu isso? Por exemplo, você para na frente da TV. Qual é a maior dificuldade de alguém que para na frente da TV ou do streaming lá para assistir? Qual é o maior desafio? Escolher. Porque é tanta, tem gente que passa mais tempo zapeando do que assistindo o filme. O filme leva 1h30, a pessoa fica 2 horas, quando tem a família inteira. Então esse eu não gosto. Você gosta de quê? Eu gosto disso. E aí, vamos fazer uma votação? Na minha casa é assim, na sua também é assim, amém? Amém, não sou a sua gente. Excesso de informação. Você vai abrir o aplicativo, né, para pedir comida. Não vou fazer merchan porque não estamos pagando nada, então não vou dizer o nome, mas você pensou que você usa aí. Qual é a dificuldade? Você começa a olhar, nossa, o que você quer? Não sei. Você senta no restaurante, na lanchonete, abre o cardápio, o que você quer? Aí você fica, né, vai para lá, vem para cá. Aí cria aquele clima. Sabe? Agora, o que é interessante é que apesar de a gente nunca ter tido tantas opções, de forma paradoxal, nós nunca tivemos tantas pessoas cansadas, ansiosas, distraídas e espiritualmente superficiais. Quando a gente pensa nisso, eu pelo menos penso, eu lembro que o problema muitas vezes não é a falta. O problema muitas vezes é uma vida cheia demais de coisas pequenas. Uma vida que tem muitas coisas, mas coisas pequenas, e que acabam ocupando o lugar de coisas que são eternas. Gente que tem a vida cheia demais de coisas pequenas e que são passageiras. Coisas que acabam ocupando o lugar de coisas eternas. No texto que eu quero ler com você nessa manhã, Paulo vai descrever pessoas que vivem com os desejos no controle da sua vida. Paulo vai falar sobre esses pecados de estimação que a gente muitas vezes nem percebe.
pecados dominados pelo desejo. E é interessante que no meio desse texto, dessa carta, ele fala um negócio que é pesado. Ele diz assim: o Deus de gente assim é o ventre, ou em algumas traduções, é o estômago. Ou seja, gente que é governada pelos seus desejos, que os domesticou, que cuida deles, mas na verdade são dominadas por eles. E a pergunta que esse texto faz, esse texto que eu vou ler com você, é uma pergunta muito simples, que é que eu quero convidar você a responder nessa manhã. Quem governa a sua vida? Deus ou seus desejos? Quem é que governa a sua vida? Deus ou seus desejos? Por isso, nessa manhã, eu quero ministrar ao seu coração sobre esse tema: vivendo em excesso, perdendo o essencial. Vivendo em excesso, perdendo o essencial. E quero ler com você, então, a carta que Paulo escreve aos Filipenses. O texto você já sabia, o livro, capítulo 3, versos de 17 a 21. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos de 17 a 21. Abra sua Bíblia, por favor, acesse a sua Bíblia, conecte a sua Bíblia. E eu quero, nesses próximos minutos, desafiar você a identificar e a perceber esses pecados de estimação, que são desejos que te dominam, desejos que te controlam e que têm feito com que você perca o essencial que Deus tem para você. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 17. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 17, diz o seguinte: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como, olha que pesado, inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago ou o ventre. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Que Deus abençoe a sua palavra e possa o Espírito do Senhor trazer vida a essa palavra e vida prática para o meu e para o seu coração. Paulo vai nos ensinar algumas coisas sobre uma vida em excessos, uma vida dominada por pecados que são muitas vezes feitos de estimação, que nós nem percebemos e que acabam roubando de nós aquilo que é essencial. E a primeira coisa que Paulo nos chama a atenção aqui, nesse texto, é para o fato de que uma vida sem direção espiritual começa com referências erradas. Uma vida que é governada pelos excessos e por aquilo que é passageiro, geralmente começa com referências erradas. Se você olhar o versículo 17, você vai perceber que Paulo está deixando claro: olha, sigam o meu exemplo e observem gente que está vivendo de acordo com o padrão que eu apresentei, o padrão que não é dominado pelos desejos dessa vida. Paulo começa falando sobre exemplo. É como se Paulo dissesse: ei, gente, observem aqueles que vivem segundo o modelo que vocês receberam. Isso, para começo de conversa, traz uma verdade muito espiritual e que a gente precisa pensar sobre ela. Vida espiritual é profundamente influenciada pelos modelos que você segue. A sua vida espiritual, num tempo de tantos excessos de informação, de modelos e etc., ela é influenciada e é marcada profundamente pelos modelos. E toda cultura tem seus modelos. E não adianta, quer você queira ou não, mesmo você diga que isso não acontece com você, toda pessoa é influenciada. Você sempre vai ter a influência de alguém sobre a sua vida. E existem muitos modelos hoje na nossa sociedade, na nossa cultura. Modelos de sucesso, modelos de espiritualidade. E modelos que muitas vezes são definidos por riqueza, por prazer, por experiência, por status. Mas Paulo chama atenção para o fato de que o Evangelho de Jesus, ele apresenta um modelo diferente. Paulo vai dizer que o modelo de sucesso para um cristão é um modelo de uma vida centrada em Cristo.
É um modelo onde o centro da vida não é poder, não é riqueza, não são likes, não é prazer, não é status. Mas o modelo de sucesso da vida cristã é um modelo de uma vida centrada em Cristo. Por isso que Paulo está dizendo, ei, depois se você olhar todo o contexto, você vai entender. Ele está dizendo, ei, observem o modelo, observem aqueles que vivem segundo esse padrão. Por quê? Porque vida espiritual também é aprendida por imitação. E aí eu quero dizer para você, ou perguntar para você nessa manhã, quem tem sido as suas referências nesse seu momento de vida? Quem são as pessoas que direto ou indiretamente você acaba imitando? Na forma de vestir, na forma de se relacionar, na forma de falar, na forma de cantar, na forma de tomar suas decisões, o seu estilo de vida. Porque existe um padrão que o mundo tem tentado impor para todas as pessoas, e muitas vezes, consciente ou inconscientemente, a gente assume ou incorpora referenciais que não tem nada a ver com Cristo e o seu Evangelho. E acha que isso é normal. Sabe, isso talvez pode explicar muito sobre o padrão de vida que você vive. Isso talvez pode explicar muito sobre o padrão de vida que você vive no seu casamento, na educação dos seus filhos. Por que às vezes está tão estressado, angustiado? Então a primeira coisa que Paulo chama a atenção e que eu quero chamar a sua atenção antes de nós nos aprofundarmos nessa temática é, entenda isso. A sua vida, ela sempre vai ser influenciada por alguém ou por alguma coisa. Mas uma vida que não tem direção espiritual, uma vida que não vive a perspectiva do eterno, via de regra, ela começa com referências erradas. Uma vida que é marcada pelo consumo ou pelo consumismo, pela gula, pelo desejo desenfreado do prazer, da vaidade. Via de regra, isso tem a ver com seus referenciais. Com aqueles que você segue nas redes sociais, com aquele que você usa como referência na sua vida, como os modelos. A pergunta é, quem são os seus referenciais hoje? Quem é que tem pautado a sua vida? Quem é que tem pautado a forma como você se veste, a forma como você administra o seu dinheiro, a forma como você toma decisões de comprar ou não comprar, de ter ou não ter, a forma como você define o que é felicidade? E isso vai nortear a sua espiritualidade. E aí Paulo então vem com a segunda questão. Paulo chama atenção então para o perigo de nós buscarmos referenciais corretos. Por quê? Porque existe um grande perigo quando os desejos se tornam os nossos deuses. Quando os nossos desejos tomam o lugar de Deus na nossa vida. Se você observar comigo, o verso 18 e 19, é como se ele dissesse, estou cansado de falar. E aí por isso que eu fiz esse pano de fundo, ele não está dizendo para uma cidade qualquer. Ele está falando para uma igreja, essa carta é escrita para uma igreja, de gente que está dentro de uma cultura e muito provavelmente estava incorporando essa cultura. Que apesar de amar Jesus, cantar para Jesus e dizer que viveria por Jesus, são pessoas onde os seus desejos estão tomando o lugar de Deus. As suas vaidades estão tomando o lugar de Deus. E sabe o que eu acho esse texto forte? Porque o Paulo chega a registrar aqui que ele já tinha falado isso com lágrimas. Não é um negócio assim, não. A coisa devia estar tão complicada na igreja de Filipos, os crentes deviam estar tão gulosos, vaidosos, gananciosos, consumistas, que Paulo diz que ele fala isso com lágrimas. Ele está dizendo aí, tem gente que diz que serve a Cristo, que ama a Cristo, que vive pela cruz de Cristo, mas que a forma como vive, sem perceber, eles se tornaram inimigos. Olha que coisa interessante. Inimigos da cruz de Cristo. E deixa eu lembrar para você, Paulo não está falando só de pessoas de fora da fé. Paulo está escrevendo para crentes. Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está falando de gente que conhece a fé, mas que vive dominada pelos desejos. Que conhece a fé, mas é escrava dos seus desejos. A palavra usada por Paulo aqui para ventre ou para estômago vem de um termo grego que é koilia, que significa essa ideia mesmo de barriga, de apetite, essa coisa que não é saciado. Você não deve conhecer gente assim. Se está do seu lado, não olhe, por favor. Mas você já foi comer em algum lugar com alguma pessoa que você diz assim, gente, onde é que cabe isso tudo?
Não é possível que um ser humano coma tanto desse jeito. Gente, isso é gula, não é possível. Tudo bem, tem gente que tem, né? Tem uma caixa maior, assim, Tem gente que não é fácil manter o corpinho, né? Porque... Mas tem uma hora que você olha assim, e Paulo não está falando só de comida. Isso vale para TV, para rede social. Você diz, gente, a pessoa não desgruda desse miserável desse celular 1 hora, 1 minuto. Nunca está satisfeito, nunca está bom. Sabe, no contexto bíblico, essa palavra aqui, ela representa desejos, apetites humanos. Paulo está descrevendo gente cuja vida passou a ser governada por desejos. E não é só gula alimentar, é algo mais profundo. É quando o desejo passa a ocupar o lugar de Deus no coração. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Olha, o prazer se tornou a autoridade final. É o desejo que se torna o guia. É a satisfação pessoal que se torna o objetivo. É gente que diz assim, sabe? Diante de qualquer situação, se eu quero, deve ser certo. Se eu gosto, não deve ser pecado. Se me faz bem, não pode ser tão ruim assim. Ah, não faz mal para ninguém, não estou incomodando ninguém. Mas o que a Bíblia diz, o que Paulo quer chamar a minha atenção e a sua, porque isso é muito sutil, é que isso representa exatamente o oposto da vida cristã. Porque quando Jesus vai falar de discipulado, quando Jesus vai ensinar sobre o que é discipulado, você conhece esse texto? A primeira coisa que ele diz, se alguém quiser vir após mim, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, qual é a primeira coisa que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Uau! Jesus devia estar desconfiado de que essa história dos desejos trazia um sério risco de tomar o lugar dele no nosso coração. Sabe, deixa eu dizer para você, vida cristã não pode ser uma vida governada por desejos. É onde os desejos precisam ser submetidos ao senhorio de Cristo. É por isso que Paulo faz um contraste no texto. Se você observar no texto que a gente leu, de um lado ele coloca aqueles cujo Deus é o ventre, o estômago, e de outro ele fala das pessoas que se lembram que a sua cidadania está nos céus. Paulo diz que tem 2 tipos de pessoas na igreja de Jesus. Gente que sem perceber vive por aqui e agora. Gente que sem perceber vive como se não houvesse amanhã, literalmente, como se o mundo fosse acabar hoje. Quer ter tudo hoje, quer comer tudo hoje, quer comprar tudo hoje, quer realizar todos os sonhos hoje. Se não for hoje, porque eu quero, porque eu mereço ser feliz. Já ouviu essa frase? Eu mereço ser feliz. Eu mereço ter, eu mereço conquistar. Sabe, Paulo está chamando a atenção para nós, para o fato de quem ser discípulo de Jesus precisa ter uma vida orientada por uma realidade eterna. E deixa eu dizer para você, se você está se perguntando, mas será que eu sou assim? Eu não sou assim, né? Eu não sou tão assim, eu acho que não é desse jeito. Deixa eu te dar então 4 características que Paulo dá assim de pessoas que possuem esse pecado de estimação. Você vai anotando e vai ticando na memória. Primeiro, ele diz, gente que tem esse pecado de estimação, primeiro, o Deus deles é o ventre, ou o estômago. Ou seja, a vida deles é governada por desejos. Aqui entra o pecado do excesso. Sabe, 390 pares de sapato, só tem 2. Mas eu preciso ter, vai que um dia eu preciso. Eu preciso ter um guarda-roupa com 1.713 camisas. Deixa eu te fazer um exercício. E isso é uma palavra. Você já percebeu? Não é para ficar reparando nos irmãos a partir de agora não, tá bom? Não é para reparar. Mas você já percebeu que a maioria de nós usa geralmente as mesmas 6, 7 roupas sempre? E não é porque a gente só tem essas. É porque no fundo a gente gosta mais. Faz o exercício. Chega no seu guarda-roupa. Eu fiz essa semana. Tirei um monte de coisa semana passada. E preciso fazer mais. Ficaram algumas que eu fiquei com dó. Mas eu não uso. Confia, é pecado. É isso, a gente é assim. Sapatos, tinha os negócios lá e a Cláudia, não, vamos doar, a sacola ficou lá 1 mês. Eu falei, não, eu vou, Cláudia. A sacola tá lá. E quando eu olhei com dó, tchau. Foi bom enquanto durou. Mas eu quase não usava, mas aquela, vai que um dia combina com a calça que eu... Você não usa nunca. Isso é pecado. Você não precisa disso tudo, você não vai usar isso tudo. Mas você meio que idolatra aquilo. Deixa ali.
Não mexe, me faz um bem tão grande. Eu não uso, nem lembro às vezes que tenho, mas quando eu olho me faz um bem, porque me satisfaz. Sabe? Não é gula só no sentido alimentar, é uma vida dominada por impulso. Sabe aquela coisa que você já tem, você olha na internet, mas eu preciso desse. Você já tem um monte. Ah, mas não é da mesma tonalidade. É amarelo, mas é amarelo de ovo, não é amarelo sol. É verde, mas não é verde claro, é verde escuro, é verde musgo, verde lodo, verde sei lá o quê. É um verde, mas não é um verde, assim, eu preciso ter. Gente, eu não estou dizendo que você não pode ter, não é isso. A questão é quando isso começa a tomar o seu coração, e só o fato de eu te falar, se isso está te trazendo desconforto, é pecado. Você está dizendo, ai pastor, aí está exagerando, é pecado. Irmão. Porque se isso te domina a ponto de mexer com você, o coração começa a dizer assim, eu quero. Eu preciso tanto, precisa mesmo? Eu mereço. E pouco, sabe qual é o problema? Essas coisas passam a ocupar o lugar de Deus. Segunda característica, só falei uma, na verdade o Paulo falou, resolve com ele. A segunda é que gente assim se orgulha do que deveria envergonhar. E aqui é que a coisa começa a pegar. Paulo diz que essas pessoas se gloriam naquilo que deveriam gerar vergonha. Isso é uma marca de uma cultura que perdeu a referência espiritual. Sabe, coisas que antes eram reconhecidas como pecado, passam a ser justificadas, normalizadas e até celebradas. Gente assim, acha normal ter tanta coisa e ter gente que não tem nada. Afinal, eu trabalhei, eu mereci. Não estou dizendo que você não trabalhou e você não merece. O que é estranho é você ter tanto e não se incomodar com a dor e o sofrimento de gente que não tem, achar que é normal. Achar que é normal você ter tanto para gastar no restaurante e tem gente que não tem, e não tem nenhum problema gastar tanto no restaurante. O problema é quando isso é o centro do seu prazer, é isso que você precisa e não te incomoda alguém e você não faz nada para mudar isso. Gente que normaliza pecado, da indiferença. Que compra mais comida do que precisa, que deixa a comida vencer e joga fora. Que não se preocupa, eu preciso ter 60 quilos de arroz. Eu preciso ter esse monte de doce, que vai que um dia eu tenho vontade de comer um. Aí ele vem e se joga, vai, Deus vai falando, irmão, vai pegar. Você nem sabia que tinha. Vem, se perde, você joga fora. Porque no fundo você não precisa daquilo, mas é bom ter. Isso normaliza. Isso é pecado. É pecado jogar comida fora. É pecado desperdício. Por que você tem? Porque eu preciso, me faz bem, me dá prazer ter ali doce de leite, leite com ameixa, leite com cuscuz, leite com coco, doce de leite com sei lá o que, com genipapo, doce de leite com berinjela. Você não precisa desse monte de doce de leite, isso vai te dar diabetes, colesterol, não é praga não. Mas... Você pode ter todos, claro que pode, mas você precisa disso tudo. Se você come tudo e vai ficar desse tamanho, o problema é seu. Agora, se você vai a ponto de você não saber que tem, e ele já venceu, você teve que jogar fora, de vez em quando você está limpando e jogando coisa fora porque venceu, eu estou falando só de doce. Isso é pecado. Você está normalizando o pecado. É má gestão de recursos, má gestão do dinheiro que Deus te deu, má gestão da bênção que Deus te deu do alimento. Terceiro, é gente que só pensa, Paulo, de gente que só pensa nas coisas desse mundo. Aqui está outra consequência desse excesso, a vida fica totalmente absorvida pelas coisas desse mundo, não sobra espaço para pensar em eternidade. É tanta coisa que tem que ter, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, você não tem tempo para pensar em propósito espiritual. Você não vai ter tempo mesmo para ter o devocional com Deus, não tem, porque você só pensa aqui, sua agenda é só para aqui, seu tempo é só para aqui, sua grana é só para aqui. Você não consegue, não dá tempo de ler a Bíblia, não dá tempo de ter devocional, porque afinal você tem que conquistar o que você precisa, o que você deseja. Sabe, tudo fica limitado ao aqui e agora, a vida perde profundidade. Não dá tempo de orar, não dá tempo de vir a Bíblia, não dá tempo de vir na celebração. Eu vou ficar pelo YouTube, não é que você que está no YouTube é isso não, tá? Eu sei que tem gente que trabalha. Agora, tem gente que está no YouTube que podia estar aqui. Podia. Mas eu estou cansado que eu trabalhei demais. Se você trabalhou demais, virou plantão essa noite, joia. Mas se fosse para ir para férias, para praia, para ver seu time jogar, você estava cansado? Pega a visão. O campus online é uma bênção. Mas é pra gente que está longe. Gente como a Elaine, que hoje está com o papai dela. A Elaine coordena a nossa recepção, está lá com o papai celebrando 78 anos de vida. Está com o papai lá, ótimo. Mas ela está aqui todo domingo, servindo, de manhã, de noite. Mas a gente fica raso, a gente se preocupa só em coisas terrenas. Estou muito cansado, para as coisas de Deus está sempre cansado, nunca tem tempo.
Quarta característica. Não, deixa eu só dar um exemplo para você. É mais ou menos como um copo. Não é um copo que você quer encher com água limpa, mas ele está cheio de terra, de pedra. Quando você coloca água, o que vai acontecer? Vai caber? Não vai entrar. Não vai entrar, ela vai sempre transbordar. Porque o copo está cheio, sabe? Tem gente que às vezes a gente pede que Deus nos encha com paz, com direção, sabedoria, com presença. Deixa eu dizer, não vai. Sabe por que não vem? Porque às vezes o copo está cheio. Seu coração está cheio da presença de outras coisas. Você pede paz, você pede esperança, você pede sabedoria, você pede um monte de coisa de Deus. Deus está derramando, mas seu coração está tão aqui, está tão cheio de outras coisas. Seu coração está tão cheio de distração, de desejo, de preocupação, de ambição. Deixa eu dizer para você, irmão, o problema de gente que tem uma vida superficial espiritual, a maioria, não é que Deus não quer te encher. O problema é que às vezes o coração está ocupado demais, está cheio demais, e Deus derrama. E isso se perde, porque você não tem tempo para orar e falar com Ele. Você não tem tempo para ler a palavra e ouvi-lo. Você não tem tempo para ficar em silêncio e perceber a presença dEle. Por isso que às vezes o primeiro passo espiritual, deixa eu dizer para você, o primeiro passo para quem quer viver uma vida de espiritualidade, não é pedir mais a Deus. É esvaziar o excesso. É tirar aquilo que está demais, antes de pedir a Deus para dar mais. Quarta característica e última, é a consequência, é gente que vive desconectada de Deus e das pessoas. Geralmente gente assim, é gente que quando o desejo domina o coração, duas coisas acontecem. Primeiro, é gente superficial nos relacionamentos. Excesso de superficialidade. Porque excesso, melhor, cria superficialidade. Tudo fica muito rápido, funcional, utilitário. Deixa eu dizer para você, como o post que o pastor Renan colocou, Deus odeia a sua pressa. Deus odeia a sua correria. Ah, tô numa correria só. Por que você está na correria? Foi uma coisa que eu parei, por que correria? Geralmente a gente é superficial, tudo fica muito rápido. Quem geralmente é assim, as pessoas passam a ser vistas como um meio para satisfazer. Eu uso as pessoas para satisfazer. Eu uso os outros. Os relacionamentos viram consumo. Geralmente gente assim é muito superficial nos seus relacionamentos. Não só com as pessoas. E aí vem a segunda coisa, geralmente superficial no seu relacionamento com Deus. Perde a sensibilidade espiritual. Sabe por quê? Porque um coração cheio demais das coisas não percebe a voz de Deus. A vida fica muito barulhenta. A vida fica muito barulhenta. Sabe, é muito simples. Não precisa olhar para o lado, nem olhar para você. Geralmente quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Só pensa. Mais de 90% das pessoas hoje em dia pega o celular. E não é para desligar o alarme, não. Pega e fica. E fica. Antes mesmo de falar com Deus, já abriu o celular no WhatsApp, nas notícias, nas redes sociais, nas notificações. Mas sabe o que é mais interessante? Geralmente, raramente ao longo do dia, o celular fica em silêncio. Já percebeu? Não estou dizendo que o celular é do demônio não, tá? Mas é a forma como você usa. Eu, por exemplo, tirei todas as notificações. Meu celular só vibra para os contatos da minha família, Cláudia, Tainá e Lucas. Porque eu percebi que isso acontecia comigo. Vibrava e já me dava um negócio, eu quero ver. Eu já... Eu, tô dizendo, eu criei uma barreira de proteção, tirei todas as notificações. Por isso que você me manda o WhatsApp, pastor, demora. Porque eu escolho quando eu vou olhar. Eu escolho quando eu vou ver. E eu preciso fazer isso, senão eu não faço mais nada. Ele me domina. Eu reconheço isso. Ele só vibra ou toca quando é a Cláudia, a Tainá, Lucas ou a minha mãe. Então sinto muito se você achou que era só com você, não é com você e com todo o resto da humanidade que tem meu contato. Não é que eu não gosto de você, porque se eu não fizer isso, isso vai dominar o meu dia. Acontecia isso. Porque se você perceber, o celular, ele continua a vibrar o dia todo. Ele vibra, ele chama, ele exige atenção. E sabe o que acontece? Sem perceber, você passa a viver reagindo aos estímulos. A tua mente não descansa nunca, você está sempre reagindo. O celular vibrou, é o WhatsApp, aí é o alerta, é a agenda, é o próximo cliente, é o próximo negócio. Você não vive, você só reage. Você só vai reagindo. O coração não silencia nunca. Como você vai ouvir a Deus se seu coração está o tempo todo? O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É por isso que quando às vezes a gente tenta orar, tenta ler a Bíblia, ou simplesmente ficar quieto, é difícil. A gente não consegue mais ficar em silêncio, incomoda. É por causa do excesso.
Incomoda, você fica em silêncio, você fica assim. Você começa, tem gente que começa, eu vou ficar em silêncio para ouvir a Deus. Ele não consegue, começa. Porque tem que ser, não consegue. Precisa ouvir um negócio, começa a bater o pé para ficar ouvir. Sabe, não é porque Deus parou de falar. Mas talvez a sua vida esteja barulhenta demais. Isso é efeito do excesso. Esse é o efeito do excesso. Ele ocupa tanto espaço que o essencial perdeu o lugar. A minha pergunta é: quem está ocupando o lugar essencial na sua vida hoje? Deus ou seus desejos? E aí Paulo então chega para a terceira coisa que eu quero dividir com você. E ele diz para mim e para você: olha, tome cuidado com esses pecados de estimação. Pecados do cotidiano, do excesso. Que muitas vezes você não se dá conta, mas você está colocando eles ali, e quem está aprisionado é você. Quem está dominado é você. É a comida, é a rede social, é o celular, é o WhatsApp, é a agenda, é o trabalho. Eu preciso, é a compra, é o maldito cartão de crédito que você não pode ter ele na mão. Quebra, deixa em casa. Não sai com ele. Sabe por quê? Paulo então termina dizendo: olha, vida cristã, e essa é a terceira coisa que ele diz, vida cristã é viver com os olhos na eternidade. Ele diz: por que a gente tem que ter cuidado com esses pecados de estimação? Porque vida cristã é viver com os olhos na eternidade. Versos 20 e 21 ele diz: ei, ele apresenta um contraste, ele diz: a nossa cidadania está nos céus. Dá até medo de falar, né? Deixa eu dizer para você, você que tem medo de falar em eternidade, porque tem gente que tem medo de falar na vida eterna, porque acha que vida eterna é um negócio para depois da morte. Isso não está na Bíblia. Vida eterna não é um negócio para você desfrutar depois que você morrer. Isso não está na Bíblia, isso é uma outra religião. No cristianismo, a vida eterna que Jesus deu para mim e para você é para ser vivida hoje. Vida eterna começa no momento que você entrega a sua vida e submete ela ao senhorio de Jesus. Você vai viver na eternidade, depois da morte, você começa a experimentar isso aqui agora. Ainda sob o domínio do pecado, sob o jugo do pecado, sob a pressão do pecado, mas vida eterna é para ser vivida hoje. Por isso que João 10,10 Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em... Mas não é depois que morrer, porque depois que morrer não vai ter pecado, não vai ter tentação, não vai ter WhatsApp, não vai ter nada disso, aí é mole. Eu estou dizendo a diferença que a minha vida faz em vocês é se você quiser viver isso hoje. A chave do texto está aqui. O problema da maioria das pessoas, o meu problema e o seu, é que a maioria vive apenas por essa vida. Esses pecados de estimação nos destroem porque a gente acaba vivendo como se fosse viver só para aqui. Então tem que viver tudo nesses 70, 80, 90, 100 anos que a gente tem. E eu preciso fazer tudo rápido. Mas o discípulo de Jesus, ele vive com outra perspectiva. Vencer pecado de estimação passa por entender que a sua identidade vem do céu. O seu Salvador vem do céu. Ei, e o seu futuro está no céu. Não acaba aqui. Não acaba nessa vida. Não acaba nesse prazer momentâneo, nessa realização momentânea, nesse sucesso momentâneo. Sabe quando a gente entrega a nossa vida a Jesus? Quando você entrega a sua vida a Jesus, você não pode mais viver dominado por desejos. Você tem que viver orientado pelo reino, por Jesus, pela vontade dele. Não tem problema comprar sapato, não tem problema ter camisa de tantas cores, não tem problema comer num bom restaurante e gastar uma grana lá. Não tem problema. Não tem problema conquistar, não tem problema consumir, não tem. O problema é que isso não pode ser a sua razão, a sua motivação. Isso não pode ocupar o lugar de Deus no seu coração, na sua agenda, no seu tempo, no seu esforço, nas suas finanças. Ele não diz: não compre, não coma, não viaje, não conquista, não sinta prazer. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz... Paulo diz, mesmo Paulo em 1 Coríntios 10:31, quer você coma, e coma. Quer você beba, beba. Quer você faça qualquer coisa, viaje, esteja numa rede social, use o seu celular, realize sonhos, vá para uma churrascaria, faça o que quer. Faça isso para glória de Deus. O segredo é esse. Sabe quem que tem governado os seus desejos? Será que tem algo que está ocupando o lugar de Deus no seu coração? Sabe como é que você descobre isso? Olha para a sua agenda. Olha para o seu orçamento financeiro.
Olha para o tempo que você investe em relacionamentos com as pessoas, relacionamentos com Deus, e o tempo que você investe buscando satisfazer as suas necessidades. Será que sua vida está cheia demais? Deixa eu dizer para você, às vezes, Deus não está nem tão distante. Talvez é a sua vida que está barulhenta demais para ouvi-lo. Talvez Deus está do teu lado, falando, e me permita, às vezes berrando. Mas você tem muita coisa para fazer, para conquistar, para realizar, para comprar, para ter prazer. O que precisa diminuir na sua vida para que Deus volte para o centro dela? O que talvez você precisa tirar? É tão bom, é tão prazeroso, eu gosto tanto. Mas você precisa tirar. Você precisa quebrar, você precisa romper para que Deus volte ao centro. Sabe, nem sempre. E talvez o que falte para você hoje experimentar o melhor de Deus não é algo mais na sua vida. Você não precisa de nada mais. Talvez o que você precisa remover é excesso. Remover o que está demais, o que está ocupando o lugar de Deus na tua agenda, no teu coração, nas tuas emoções, nas tuas finanças. O que está em excesso na sua vida? É consumo? Você consome demais? É distração demais? É rede social demais? Você não tem tempo para Deus porque você consome rede social demais. Você não tem tempo para Deus, você não consegue contribuir financeiramente porque você gasta demais com coisa que não vai mudar a sua vida. Talvez seja ambição demais, agenda cheia demais. Ei, como Deus tem falado e batido em mim, eu estou dizendo em mim. Nessas últimas semanas eu tenho falado isso com a equipe pastoral. Esse ano eu tenho lutado, é uma luta, porque eu gosto de fazer, eu gosto de dizer sim para todo mundo, eu gosto de estar em todo lugar, eu gosto de fazer tudo mais. Não, isso é pecado. E às vezes pregar é pecado, fazer uma conferência é pecado, atender alguém é pecado. Que isso em atividade, se isso está roubando o lugar de Deus. Se eu tenho mais prazer em pregar do que passar na presença de Deus, é pecado. Se eu tenho mais prazer em dar uma aula do que em passar tempo na presença de Deus, é pecado. Se eu tenho mais prazer em dar uma palestra que seja sobre Deus do que estar na presença de Deus, é pecado. Sabe por quê? Porque quando tudo ocupa o espaço no coração, guarde isso, o essencial se perde. Quando tudo ocupa espaço no coração, o essencial se perde. Quando eu olho para esse texto, e aqui eu quero caminhar para fechar essa palavra, e por isso é importante entender o contexto da cidade de Filipos. Ela é muito parecida com o que a gente vive hoje. Uma sociedade consumista, uma sociedade onde as pessoas estão com pressa, têm orgulho de ser, de fazer. As pessoas estão o tempo todo provar que são. A gente assim, eu sou, eu conquistei, eu faço. Minha família, meu emprego, meu carro, meus filhos, minha igreja. Eu preciso ter, eu preciso fazer, eu mereço ser feliz. Paulo termina lembrando que a nossa cidadania está nos céus. Isso lembra para nós, e que bendita lembrança numa vida como hoje, é que a minha vida e a sua não podem ser governadas por desejos momentâneos. Isso é uma tentação, irmãos. A gente precisa parar para pensar, parar para escolher. Deixa eu dizer algo que eu particularmente tenho feito. O meu pecado, um deles é essa ativismo, atividade. Um exercício que eu tenho feito muito, talvez eu nunca tenha dito tanto não na minha vida como nesse ano, para convites. E deixa eu dizer para você, todos os que eu recebi eu queria muito ir, alguns deles eram muito legais. Tinham lugares e pessoas que eu queria muito estar lá, e não era pecado estar lá, aceitar o convite, não era. Mas eu criei um hábito para mim por causa desse pecado que roubava. De sempre dizer assim, olha, eu vou olhar a agenda, eu vou pensar e te retorno. Porque geralmente quando eu olhava a agenda tá vazia, eu dizia vou. E às vezes me arrependia amargamente. Isso roubava tempo da minha família, roubava tempo meu com Deus. E sabe o que é interessante que eu percebi? Que alguns desses lugares, e eu perguntava a Deus, tenho orado, tenho feito esse exercício. É como se eu dissesse para mim, você não precisa estar lá. Não vai te fazer falta. Você tem isso, isso aqui, não é prioridade? E com muita paz no meu coração eu agradeço e... Sabe, nós somos chamados para viver uma vida de forma diferente. Onde Deus ocupa o centro, onde os desejos são submetidos e onde o coração permanece livre para adorar e servir a Deus. Onde Deus ocupa o centro, onde os desejos são submetidos, subjugados e o coração permanece livre. E deixa-me dizer para você, só para não ficar nenhuma dúvida,
O problema não é ter coisas. O problema não é esse. O problema não é querer as coisas. Não é pecado. Isso não é problema. O problema é quando as coisas passam a ter você. O problema não é ter e conquistar as coisas. O problema é quando as coisas e os desejos passam a ter e conquistar você. Quando Paulo diz assim, o Deus deles é o ventre, ele está dizendo algo muito sério. Paulo está dizendo assim, pessoas assim não seguem mais a vontade de Deus. Elas até falam, elas até cantam, mas no fundo elas estão seguindo a vida apenas seguindo seus próprios desejos. Deus não está aí há muito tempo, porque elas não ouvem Deus há muito tempo. Elas não falam com Deus há muito tempo. Elas nem perguntaram a Deus se Ele queria que elas fizessem isso, que elas vivessem isso, que elas planejassem isso, que elas conquistassem isso. Sabe, quando os desejos se tornam deuses, Deus deixa de ser o Senhor da vida. Talvez isso seja o mais pesado. Quando os desejos se tornam deuses, por mais que você cante e fale, Deus deixa de ser o Senhor da vida. Eu queria convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero terminar essa palavra essa manhã. Nós temos uma assembleia administrativa rápida em seguida. Mas deixa eu dizer algo para você, em nome de Jesus. Guarde isso em nome de Jesus. Você que está aqui, você que está no campus online. Eu sei que ao longo dessa palavra veio muita mente ao seu coração, coisa que você faz, coisa que te incomodou. Você que anota, continue anotando, digerindo. Peça a Deus que mostre a você. Peça ao Espírito de Deus que te mostre isso, que te revele isso. Faça exercício como eu. Abre lá o guarda-roupa, olha a sapateira, abre a tua agenda. E diz, Deus, o que está mais forte que eu tenho dificuldade de abrir mão? Para mim é tão importante. Será que é mesmo? Quando o excesso governa o coração, o essencial desaparece da vida. Que é o que você vai perceber, como eu tenho percebido, que esses compromissos, essas coisas, aquelas roupas e aqueles sapatos, não me faziam nem mais nem menos feliz. Eles só ocupavam um lugar que era de Deus. E esse era o grande problema. Quando o excesso governa o coração, o essencial desaparece da vida. A pergunta que eu quero deixar para você é: o que precisa diminuir na sua vida para que Deus volte a ser o centro? Queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero terminar orando com você. Mas eu quero perguntar para você que está aqui no campus online: Jesus é o centro da sua vida? Quem governa a sua vida? E o primeiro passo para isso é entregar a sua vida a Ele. Reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Do que é bom e do que é ruim, do que você tem e do que você não tem. O primeiro passo não é vir a uma igreja, ter uma religião, é ter uma experiência pessoal com Jesus, com Deus através de Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. O primeiro passo é declarar que não existe ninguém, nada mais do que Jesus. E a Bíblia diz que se com a sua boca, com o seu coração você acreditar, Romanos capítulo 8, e com a sua boca você confessar e declarar que Jesus é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. E Ele vai ser o Senhor da sua vida. E se nessa manhã tem alguém aqui que nunca declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer fazer isso hoje, dizer: Ele é o centro, Ele é o tudo. Eu quero que Ele governe a minha vida. Eu quero fazer uma oração por você. Se você quer reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador, como centro da sua vida, você nunca fez, levanta a sua mão bem alta. Eu quero orar por você nessa manhã. Jesus te abençoe. Bendito seja o nome do Senhor. Se você quer declarar: a partir de hoje não é meu trabalho, não é minha empresa, não é meu casamento, não é o que eu tenho, o que eu não tenho, eu reconheço e declaro que Jesus é o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Ele perdoa os meus pecados, o meu passado, o meu presente, o meu futuro pertencem a Ele. Tem alguém mais? Se você nunca tomou essa decisão e quer dizer isso para Jesus hoje, faz um gesto bem rápido, levanta a sua mão e abaixa em seguida. Eu quero só fazer uma oração por você, dizer: Jesus é o Senhor, Ele é o centro da minha vida. Alguém? Levanta a sua mão em nome de Jesus. É mesmo alguém que quer entregar a vida a Jesus nessa manhã, que não fez isso ainda? Eu quero perguntar a você, meu irmão e minha irmã, para nós terminarmos essa palavra, essa celebração. Lá na galeria, Jesus te abençoe. Obrigado, Lipão. Jesus te abençoe. Amém. Está entregando sua vida a Jesus. Obrigado, Lipão. Tem alguém mais que quer entregar a vida a Jesus hoje? Eu sei que a gente está com o tempo estourado, tem uma assembleia aí, mas a nossa prioridade está no eterno, não está no que é passageiro. Então eu não quero correr, eu não quero por causa de 30 segundos que você perca aquilo que é eterno. Jesus quer te dar vida eterna e vida eterna hoje. Se você quer recebê-la hoje, levanta a sua mão bem alta e diz: a minha vida, Jesus é o centro da minha vida a partir de hoje. Eu quero viver vida eterna hoje. Eu quero experimentar isso no meio da minha correria. Eu quero aquietar o meu coração. Tem mais alguém, uma terceira pessoa? Só para
você ter a oportunidade e o tempo necessário. Você quer fazer isso? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Não vou insistir mais. Eu quero perguntar então para você, meu irmão e minha irmã, que nessa manhã percebeu que tem excesso na sua vida, que você está domesticando, está como um bichinho de estimação. É duro de mexer, mas você precisa mandar embora, você precisa tirar. Você precisa abrir para dar espaço para o que é essencial. Levanta a sua mão bem alto. Eu quero só fazer uma oração por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tantas mãos levantadas. É para Jesus que você está dizendo. É você diz, Senhor, tem excesso, eu percebi. Eu quero tirar. Eu quero tirar. Eu não quero perder o essencial. Eu não quero mais viver em excesso e perder o essencial. Eu quero viver o essencial e abrir mão do excesso hoje. Jesus amado, que a tua presença em nós, aqui, nos dê a perspectiva da eternidade. Que o teu Espírito confirme essa palavra e nos incomode, não nos deixe domesticar e ter esses pecados de estimação que aparentemente são inofensivos. Ah, Deus, mas tem roubado o nosso tempo com o Senhor, tem roubado o nosso coração do Senhor, tem roubado a nossa agenda com o Senhor, tem roubado as nossas emoções, a nossa energia. Ah, Deus, nós declaramos aqui no mundo espiritual, nós não queremos perder o essencial. Nós queremos viver a vida eterna hoje. Nós sabemos que ela não é plena ainda, ela não é completa. Ah, mas tudo que tiver da presença do Senhor hoje, aqui, nessa vida, nós queremos experimentar. Então nos ajuda a abrir mão do excesso. E esses queridos e queridas que hoje, pela primeira vez, publicamente declararam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, declarando que entendem que Ele é o centro, Ele é o mais importante, Ele é o essencial. Confirma a decisão que eles e elas estão tomando. Escreve o nome delas no livro da vida, de onde jamais vão sair. Marca a vida e o coração delas, como diz a tua palavra, com o espírito da promessa da eternidade. Acampa os teus anjos ao redor delas, dando a elas a certeza de que nem a morte poderá separá-las do amor do Senhor em Cristo Jesus. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o centro, e que em Cristo, no meio das lutas, nós vivamos o céu hoje aqui e a cada dia da nossa vida, em nome de Jesus.